Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós falaremos sobre agachamento sumô. Como que eu faço para recrutar mais meu glúteo, para trabalhar mais o meu bumbum. Nessa aula nós aprenderemos como a gente faz isso, tá? O agachamento sumô tem diversas formas de a gente realizar ele. A gente pode realizá-lo com a barra, a gente pode realizá-lo com halteres, tá? A gente pode utilizar também com a barra nas costas, ou até mesmo com o Smith, né, nas costas. Há algumas máquinas também que a gente retira o peso do chão, como se fosse uma polia presa ao chão, onde a gente também consegue realizar o agachamento sumô. Para glúteo, eu prefiro que você retire o peso do chão, porque as técnicas que eu vou lhe ensinar aqui se adaptam melhor a esse tipo de agachamento sumô, tá? Quando eu retiro o peso do chão, certo? Então, primeira coisa, quando a gente vai realizar o agachamento sumô, é o distanciamento dos pés. Como que eu faço o distanciamento dos pés? Eu tenho que abrir o máximo que eu der conta, como que eu faço isso? Isso vai depender muito da sua mobilidade, principalmente de quadril, tá? Quanto o que eu vou abrir aqui meus pés. Desde o alongamento do adutor até mesmo a sua mobilidade de quadril, certo? Você vai abrir os pés a uma abertura em que o seu joelho acompanhe a linha dos seus pés. Então, quando você agachar, você não vai agachar com o seu joelho para dentro e seus pés lá na outra ponta. Você vai agachar mantendo os seus joelhos alinhados com o seu pé. Para assim você manter a sua postura, o seu padrão de movimento, tá? Diminuir desgastes no seu joelho, porque o joelho ele é só feito para fazer esse movimento de ir e voltar. Muita gente, às vezes, também no sumô, né? Vai fazer o sumô e quando está voltando, fecha e abre o joelho. Tá? Você vai manter o joelho alinhado para fora, alinhado com seus pés. Não vai deixar ele entrar para dentro e voltar. Manter ele alinhado. Para evitar desgastes desnecessários à sua articulação e favorecer também com que você treine pesado, ou seja, você consegue também exercer uma força maior. E isso ajuda muito quando você vai realizar um movimento, tá? Quando você quer dar o melhor estímulo para a hipertrofia, já que você dá conta de trabalhar com uma carga maior. O primeiro ponto é isso. Joelhos alinhados à ponta do pé. Joelhos alinhados à ponta do pé. Próxima questão. Próxima coisa que a gente tem que ter. Se a gente quer utilizar mais o nosso glúteo, a gente também tem que utilizar mais o nosso quadril. Porque tem como eu fazer o agachamento sumô focando em pegar mais o meu quadríceps, como também focando em pegar mais o meu glúteo. Se eu realizar o agachamento sumô, tentando só levantar o peso, pressionando o meu calcanhar contra o solo, eu vou utilizar muito do meu quadríceps, tá? Apesar que visivelmente às vezes você não note tanta diferença de movimento. Mas quando você realiza o exercício, o seu foco de como você vai executar o seu movimento muda tudo. Então você vai focar mais no glúteo. E para a gente utilizar mais o nosso quadril, nós iremos abaixar um pouco o nosso tronco, mantendo o peito estufado, tá? Para você não deixar a sua coluna desabar, fazer aquele U com a sua coluna. Você vai manter sempre a sua postura para evitar desgastes, né? E possíveis dores na sua lombar. Vai sempre manter o seu padrão, manter sempre a sua postura alinhada e levar o quadril um pouquinho para frente. Porque aqui você consegue alongar mais o seu glúteo e depois você consegue também contrair mais o seu glúteo, tendo uma maior amplitude de movimento, sendo isso benéfico para a gente ter um bom estímulo para hipertrofia, para a gente ter aquele bumbum na nuca. Outro ponto também, quando você for realizar o movimento, foque em contrair o glúteo. Foque em realizar o movimento contraindo o glúteo, trazendo o peso mais para perto do seu quadril, como se você quisesse arrastar o peso para o seu quadril, tá? Não só querendo subir, você quer arrastar o peso para perto de você. E aí você vai contrair o glúteo o máximo que você der conta. Contrai ele o máximo que você dá conta, quebrando a caneta, juntando uma nádega na outra. Quando você vê que não dá conta de contrair mais, contraia mais. Pode sentir também um pouquinho de quadríceps, tá? Porque ele também auxilia no movimento, mas foque em contrair o seu glúteo. E outra questão também, qual o ponto máximo que eu agacho? Até onde eu agacho com o meu quadril? Isso vai depender também da sua mobilidade de quadril. Você vai agachar o máximo que você der conta,
sem deixar dar aquela retroversão pélvica, aquela hora que seu quadril dá aquela entrada. Sempre manter a sua postura da sua coluna para não gerar possíveis estresse desnecessários a ela, tá? Que no futuro isso pode custar gastos indo ao médico, dor de cabeça, pausas no treinamento, pode causar até hérnia de disco, dependendo do tanto que é esse estresse que você causa nela. Então você não vai agachar o máximo que você der conta sem deixar o quadril entrar. Como é que você vê isso? Pode ver no espelho, pedindo alguém para dar o feedback ou gravando com o celular. Você pode gravar com o celular para você ver como você está fazendo sua execução de treino. Algumas pessoas já têm um quadril bem alongado, têm uma boa mobilidade de quadril, então consegue agachar mais profundo à medida que o peso bate no chão. Então, às vezes, o peso batendo no chão limita elas a agacharem mais, tá? Então, o que fazemos quando isso acontece? Colocamos os steps. A maioria das pessoas você deve ver realizando com os steps, tá? Então, você coloca os steps justamente para você ter uma amplitude maior de movimento, conseguir alongar e contrair mais o seu glúteo, favorecendo melhor estímulo para a hipertrofia, já que esse músculo vai trabalhar mais. A gente consegue desgastar ele ainda mais para que ele consiga se recuperar e consiga crescer. E a respiração, como que a gente pode fazer a respiração nesse exercício? Quando você estiver descendo, tá? Fazendo a fase excêntrica do exercício, você vai puxar o ar, contraindo sempre o abdômen, tá? Gente, nunca esqueça de contrair o abdômen nesse exercício. Então, sempre mantendo o abdômen contraído. E quando você for voltar a fazer a fase concêntrica do exercício, faça força soltando o ar. Você vai ver que vai ter até uma facilidade de quando você for realizar a força soltando o ar. Isso também ajuda, tá? Você puxando o ar na descida a manter maior pressão na sua caixa torácica, maior pressão, maior força do seu core, que seriam os músculos que sustentam a sua coluna, tá? Impedindo com que você faça aquela retroversão. Então sempre também manter o abdômen contraído quando for realizar esse movimento, justamente para auxiliar também nisso, tá bom? Isso são as técnicas que a gente tem que fazer para pegar mais glúteo no agachamento sumô. Então vamos fazer uma revisão? Apontar o joelho apontado para o pé, o joelho acompanha o seu pé, tá? O meio do seu pé. Não vai acompanhar lá o dedão cair de um pouquinho para o lado, né? Aquela famosa meia-lua. Vai acompanhar um pouquinho o meio do seu pé, de preferência mais para fora. Outra questão, levar o quadril um pouco à frente, mantendo sempre a nossa postura, sempre a curvatura anatômica da nossa lombar, das nossas costas, da nossa coluna. Manter o peito estufado para favorecer isso, tá? Com as escápulas sempre juntas. Porque às vezes você faz um movimento lá com suas escápulas caídas, e aí você acaba até sentindo o ombro quando você estiver realizando com cargas mais altas. Então, manter o peito estufado, as escápulas juntas para realizar o movimento. Agachar até o máximo antes do seu movimento realizar a retroversão pélvica. Agachar o máximo que a sua postura dê conta, permita para que isso aconteça. E na volta, você vai contrair o máximo que você der conta do seu glúteo, trazendo o peso mais para perto de você, quebrando a caneta com o seu glúteo. E esses são os pontos que você tem que realizar se você quiser treinar agachamento sumô focado em glúteo. Espero que essa aula tenha sido produtiva para você. Até a próxima aula.